Os usuários do transporte coletivo terem sido pegos de surpresa devido à paralisação da empresa de ônibus ontem em Uberlândia, a prefeitura à tarde se manifestou. Você acompanha aqui, veja só. Uberlândia amanheceu na segunda-feira sem 41 linhas de ônibus do transporte público. O corredor da Avenida João Naves de Ávila e o terminal Santa Luzia ficaram o dia todo fechados. A empresa Autotrans, que presta serviço, não colocou os veículos para rodar, causando prejuízo ao trabalhador. O prefeito se manifestou a respeito dessa paralisação à tarde em uma coletiva. Nós sentimos muito, o secretário entrou em contato, logo que ficou sabendo disso, fez um apelo. As informações que nós temos, que a questão deles é questão de óleo diesel hoje. Os funcionários da empresa foram avisados no domingo à noite que os ônibus não iriam sair da garagem. Nem a população, nem a prefeitura foram notificadas antes. E quando o órgão público foi questionado sobre uma punição pela atitude... Agora o setor jurídico vai avaliar as consequências disso, né? Mas eu acho que o grande momento agora talvez nem seja discutir isso. O momento que nós temos que ter uma maneira de colocar transporte público. A empresa disse que já havia avisado que estava passando por dificuldades, que fez notificação individual e junto com as outras prestadoras de serviço. Diz na nota dela que há tempo já vem falando, ou seja, ela usou desses documentos aqui para dizer, olha, eu estou te falando aí já há algum tempo e você não fez nada, né? Assim, de uma forma bem simplista falando. Foi isso que aconteceu hoje. A gente já hoje de manhã notificamos a empresa sobre essa questão, né? Conversamos com ela, como o prefeito disse, para ela dar um jeito, porque nós não temos dinheiro e o povo também não pode ficar sem o transporte público. Antes da pandemia, o número de passageiros mensal estimado era de 3.700.000 pessoas e caiu para 1.300.000. O déficit estimado em maio é de 8 milhões de reais. Por isso, as empresas pediram 40 milhões para a prefeitura em 4 meses. A contraproposta foi da metade, mas teria que passar pela Câmara Municipal. O Ministério Público pediu a suspensão do trâmite por 10 dias e foi instaurada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a renovação da concessão das empresas e as contas. Fiscais do Ministério Público estiveram na Autotrans na segunda à tarde e a prefeitura está disponibilizando também alguns documentos. Toda a documentação que eles quiserem serão enviadas àquela Casa de Leis, todas. Portanto, da nossa parte aqui não tem receio algum de nenhuma CPI, de nenhuma investigação. São documentos que o Ministério Público pediu, que a gente vai encaminhar para o Ministério Público. O desequilíbrio financeiro também será investigado. Em menos de 2 meses de pandemia, com os ônibus rodando em quantidade menor, uma das empresas ficou sem dinheiro para o combustível. Apesar de ser pouco tempo, parece ser justificável. Eu acho assim, o valor, nós falamos em 16 milhões por mês de uma receita de um sistema. Se fosse pouco tempo, o lucro desse tinha que ser grande demais, né? Para eles se sustentarem no negócio. Eu acredito que o problema, a conta não é feita desse jeito. A prefeitura fez o pagamento de uma dívida de cerca de 7 milhões de reais para as empresas. Uma parcela foi paga em maio e a outra em abril. Nesse período, já estávamos em pandemia. O montante é referente a uma diferença de valores que existia no débito com as prestadoras de serviço. Então a prefeitura só repassou um valor que não ficava maior do que o que ela devia para a prefeitura. Porque aí seria um negócio meio suspeito, vamos dizer assim. Além das empresas responsáveis pelo transporte público, a Contec, que administra os terminais Central, Santa Luzia, Umuarama, Planalto e Industrial, pede ajuda. Cerca de 600 mil reais por mês por causa da queda da arrecadação. E se isso não acontecer, ela pode devolver o serviço para a prefeitura, que não tem condições de assumir. Eu não tenho viabilidade nenhuma nesse momento de fazer isso. Nenhuma. Em paralelo a esses pedidos de auxílio financeiro e de uma quantia até disponibilizada, existe a queda da arrecadação municipal. Aí vem uma pergunta muito importante. Até quando a prefeitura vai poder ajudar essas empresas, ajudar a investir na saúde, porque a gente sabe que uma hora vai faltar. Até quando Deus me ajudar, eu acho que é isso. Agora eu descobri como é que eu vou conversar com a minha diretora Alessandra. Porque eu também sou CNPJ, sou prestador de serviço. Aí eu vou mostrar para ela meu saldo bancário e você se vira, filha. Você se vira, você arruma um dinheiro, põe na minha conta,
porque senão não vem trabalhar não. É simples, sabe por quê? Deixa eu pegar o porrete aqui, sabe por quê? Eu não queria falar disso não, porque nós vamos falar mais ainda do transporte coletivo, não queria falar agora não, porque trabalhar, administrar o dinheiro público, mesmo ele sendo privado, é fácil, né? Aí o dinheiro acabou, eles estão falando que acabou, nós vamos lá e botamos dinheiro, porque é o dinheiro nosso, Não é da prefeitura não, é nosso, nós pagamos os impostos. Ué, cadê o fundo de caixa da empresa? Quando ela participou da licitação, não tem lá uma garantia de edital? Não, não tinha óleo diesel no dia de ontem? Tinha, mentira. Aqui, ó, o óleo diesel aqui, porque a hora que vem Ministério Público, que é um pouco mais sério, o óleo diesel aparece, o ônibus anda com água, anda com fumaça, com lenha. A hora que a caneta chega, o trem funciona. Porque se o serviço fosse bom, bem prestado, o próprio usuário estaria do lado dos empresários. Mas o serviço é ruim, explora o trabalhador, sindicato, na maioria das vezes omisso, para não falar todas as vezes, e o trabalhador, e tome fumo. Mas o doutor Fernando canetou e o óleo diesel apareceu. E o que está acontecendo depois da confusão de ontem? Quais as providências do Ministério Público a partir de então, Camila? Pois é, Marildo, não sei se o óleo desapareceu, o que aconteceu que voltou a funcionar. O que eu posso dizer é que ontem o Ministério Público, né, através aqui do doutor Fernando Martins, ingressou com a ação pedindo aí o retorno, né, do transporte público na cidade por parte da empresa Autotrans. Doutor, o que o senhor pede nessa ação? Boa tarde. Boa tarde. Para o Ministério Público, a visão que teve na defesa do consumidor, que é o usuário do serviço de transporte público, o que teve foi a suspensão indevida de uma prestação de serviço que é contratada e a empresa é remunerada por isso. Então não poderia haver essa suspensão. O que a empresa fez foi o exercício arbitrário das próprias razões. Não poderia fazer isso de maneira alguma. E mesmo que ela notificasse o município, a Secretaria de Trânsito e Transporte, avisando que faria esse lockdown interno dela, assim estaria irregular. Por quê? Porque nós temos uma legislação municipal muito forte em relação a isso, que impede essa suspensão, essa ruptura do serviço, que é considerada essencial, mas não só a legislação municipal. Nós temos também a legislação federal e a Constituição Federal, que estabelece o direito fundamental de ir e vir das pessoas. Então não poderia haver essa atividade unilateral da empresa na ruptura do contrato. Foi isso que aconteceu. Mas, já assim, verificando que as outras empresas também podem partir para a mesma situação, nós pensamos que seria mais prudente ajuizar uma cautelar, é uma medida cautelar, ainda não é uma ação principal, pedindo ao Poder Judiciário que determine que essas empresas parem de fazer essas suspensões na prestação de serviço. Agora, quanto à Autotrans, que substituiu a Turilessa, é importante deixar bem claro para a população que o papel do Ministério Público, nesse caso, foi pedir que o município de Uberlândia interviesse nessa relação e prestasse o serviço no lugar dela. Porque nós acreditamos que essa empresa não pode mais ficar prestando serviço para a comunidade. Ela já demonstrou que ela prefere um caminho de ruptura. Então, ela não faz jus a trabalhar para a municipalidade, não faz jus a trabalhar para a comunidade de Uberlândia. Então, o pedido foi esse: o município tomar a fatia que é desta Autotrans, cuidar desta prestação de serviço, pode até, inclusive, fazer um contrato emergencial com outra empresa, ou fatiar a parte dessa empresa com as demais, e basicamente também, o que eu estou pedindo é uma prestação de contas desse sistema para nós verificarmos se de fato, conforme os documentos que nos chegaram, existem dívidas pretéritas que não foram satisfeitas por essas empresas. É necessário esclarecer para a população que a empresa que tem débito, ela não pode ter o beneplácito de uma prorrogação contratual.
E, doutor, ontem o que foi falado, né, até durante a coletiva de imprensa por parte lá do secretário de Transportes, que a empresa já informou que tem combustível para rodar só até sexta-feira. Depois de sexta já não sabe mais o que vai fazer, não sabe se tem condição para rodar. Ou seja, o senhor já deixou bem claro que isso está infringindo o contrato, né? E aí o usuário de transporte escuta um trem desse e fica pensando, mas segunda será que não vai ter de novo? Como que a gente faz uma empresa falando um negócio desse? Só garanta até sexta. É por isso, né, houve uma prorrogação em 2019 e que nós temos que entender que a legislação exige que toda concessionária de serviço público ela tenha capacidade financeira. A partir do momento que ela não tem capacidade financeira, ela não pode sequer estar prestando serviço público. Agora, é de causar espécie, justamente por conta do Covid, ela já perder essa capacidade financeira dela assim, de forma tão acendrada, tão profunda. Né? Nós estamos aí desde março numa situação como essa e ela já diz que não tem condição de trabalhar no serviço público. Então, é de questionar aonde estava a capacidade financeira dessa empresa no momento que o contrato foi prorrogado. Isso é uma interrogação que se põe. Né? Eu acho importante que essas empresas e que a própria legislação municipal, o projeto de lei do município, que tendia a dar 5 milhões e eventualmente chegar até a 20 milhões para essas empresas, que já tivesse de maneira transparente a situação dessas empresas. Né? Então, o tema é preocupante à população. Eu não sou adversário de forma alguma de qualquer agente político, eu atuo dentro de uma neutralidade, mas eu sou parcial em relação à sociedade Uberlândia. Então eu não vou deixar, de maneira alguma, na minha parte, enquanto promotor de justiça, o cidadão deixar de ser transportado. Isso não vai acontecer. E nem quero que isso onere a tarifa, e muito menos acho convincente que nós retiremos dinheiro dos cofres públicos para dar para essas empresas. Está na hora dessas empresas retribuírem ao povo de Uberlândia. Tá certo. Amarildo, pois não? O doutor, também está com ele essa questão aí da administração dos terminais, a Contec, em devolver o serviço à prefeitura ou não é na promotoria dele? Doutor, o que o marido está questionando com relação à Contec, que já informou também a prefeitura que quer devolver também, porque não tem condição de administrar os terminais da forma que está. Isso já chegou ao seu conhecimento? Está na promotoria do senhor ou não é da alçada da sua promotoria? Em uma das reuniões que estivemos aqui com alguns empresários, algum deles, porque eu não conheço os empresários, se dirigiu a mim para falar da Contec, mas não teve nada oficial. Mas eu volto a insistir, ela tem uma obrigação contratual a cumprir e ela deve cumprir essa obrigação contratual. Evidente que pode haver algum desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Mas aqui nós temos que levar em consideração, evidentemente, a transparência para verificar esse desequilíbrio econômico-financeiro. Isso pode acontecer, mas o município, nós devemos lembrar, basicamente, aí um abraço ao Amarildo, para dizer o seguinte, através do decreto municipal, do Covid, que é de março, salvo melhor juízo, desse ano, ele tem inclusive a prerrogativa de requisitar, ou seja, ele tem uma força própria para requisitar serviços e materiais e equipamentos. Então ele tem a possibilidade de fazer isso com outras empresas também. Que o faça. Né? Agora, o que nós não podemos fazer é o seguinte, aceitar que o município de Uberlândia retire o dinheiro do seu patrimônio público, né, e remeta para empresas privadas. Isso definitivamente não deve ser aceito. Nós propusemos essa ação cautelar e no prazo de 30 dias nós temos que propor uma ação principal. Né? Espero que até lá nós tenhamos um denominador comum, né, que os fatos sejam esclarecidos no momento que se exige político, transparência, exatidão, correção nas informações. É isso que o Ministério Público está atrás. Mario, tem mais uma pergunta? Pois não, Baixinho? A última para liberar o doutor e sempre gentil conosco. Aqui, ó. Sou funcionário do Sistema Público de Transporte, estamos trabalhando jornada em excesso. Fizeram nós assinar um documento desse jeito. Fizeram nós assinar um documento de 3 horas e 30 minutos trabalhado, com a redução de 50% do salário. Isso aí, por conta da crise da pandemia. Mas nunca trabalhamos menos de 7 horas e não recebemos o equivalente às 3 horas e meia.
Estamos trabalhando e, inclusive, o salário está atrasado. Funcionários do transporte coletivo de Uberlândia. Uma pergunta que chegou lá, né, do nosso telespectador, que é funcionário do transporte coletivo de Uberlândia, falando que foi assinado um contrato que ele trabalharia menos de acordo com aquela MP, né, do governo federal, mas não está trabalhando menos, na realidade está trabalhando a mesma carga horária e ainda não recebeu por essa diferença, doutor. O senhor chegou esse tipo de denúncia que o senhor desses trabalhadores do transporte? Não chegou, mas até porque essas denúncias são canalizadas para o Ministério Público Federal, do Trabalho, né? Ele que é responsável em fazer essa apuração. Agora, isso causa espécie, né? Porque a partir do momento que tem o benefício de pagar menos, se exige mais do trabalhador, né? É aquela típica relação assim de extrema desconfiança que nós temos em relação ao sistema dessas empresas, né? Essa desconfiança ela é péssima. Por quê? Porque ela acaba exigindo beneplácitos do patrimônio público, né? Retira direito dos trabalhadores. Veja só, antigamente nós tínhamos cobradores dentro dos ônibus, hoje nós não temos, né? Sob o pretexto de ter uma tarifa reduzida, a tarifa continua alta e nesse meio tempo ainda, né? Por conta do Covid, né? Vamos jogar na conta do Covid um desequilíbrio contratual para que a população de Uberlândia, através dos contribuintes, pague essas empresas pela prestação de serviço além da tarifa. Me parece que isso é temerário e isso não é correto dentro dos contratos que são públicos. Marildo, só para finalizar, do lado aqui do promotor responsável pela promotoria do direito do consumidor, não poderia te perguntar. Vários consumidores ontem, porque nós que somos usuários de transporte coletivo somos consumidores, nós somos lesados, né, doutor? E aí, qual o nosso direito? Porque eu acho que quando o consumidor também fazer seu papel, um tipo de situação dessa vai diminuir, né? A ação cautelar que eu propus, eu parto do pressuposto que a lesão já está pronta. Então, sua pergunta está coberta de acerto. Quando do ajuizamento da ação principal, evidentemente nós vamos pedir danos morais coletivos contra a Autotrans e danos individuais homogêneos por cada um dos passageiros que não foi transportado esse dia. Né? O passageiro merece respeito, ali é uma relação de confiança, todo mundo sabe o horário que o ônibus chega, sabe do horário que será transportado, e perder essa oportunidade de transporte é uma violência para quem tem um direito fundamental de ir e vir nesse país, que é um país livre, um país democrático e um país especialmente republicano. Obrigada pelas informações, pela disponibilidade de participar aqui ao vivo conosco, doutor Fernando Martins. Camila. A Marilda, então, tá aí. Oi. Ainda há tempo. Essa ação é extensiva também à prefeitura, já que o transporte é público, mas é privado? Pergunta ele aí, por favor, por favor. Sim. A ação que o senhor comentou é extensiva também à prefeitura, doutor? Sim, a prefeitura está no polo passivo, até porque eu peço para ela fazer a intervenção sobre essa empresa Autotrans. Veja só. Um contrato é uma relação de confiança recíproca. A partir do momento em que a Autotrans quebra de forma unilateral esse contrato, acabou a confiança. O município tem que tomar lugar na posição jurídica dessa empresa. Tá certo, está esclarecido. Mais algum questionamento? Não, claríssimo. É só agradecer a gentileza do promotor, falar conosco e trazer a verdade ao nosso telespectador, usuário do transporte coletivo. Obrigado, viu, Camila? Muito obrigado e agradeço ao doutor Fernando. Logo mais no Band Cidade, a Camila vai fazer um resumo disso daí, para você que chegou agora, pegou o nosso jornal em andamento, né? Porque interessantíssimo, importantíssimo, muito claro que falou o senhor promotor aí. Porque aqui, neném, é igual vocês veem no nosso rotativo. Aqui escreveu, não leu, o pau comeu. Então, depois dessa ação aí do Ministério Público, a Camila, né, que estava ali agora, foi aos terminais, os pontos de ônibus, rodou a cidade para ver como estava preparada aí mais a paralisação. Foi uma confusão do capeta. Põe na tela. Traumatizado com o caos que foi o transporte público no início da semana, o uberlandense que precisou pegar o ônibus cedo para trabalhar nesta terça-feira ficou receoso. E aí hoje só ficou com medo de ficar na mão de novo? Fiquei, mas falei, vou tentar terminar, se não deu, volta. E aí deu certo? Deu. Tá tudo normal? Hoje tá. Não atrasou? A gente ficou com medo de não passar o ônibus, né? Mas passou, no horário certo. Hoje tá tudo normal? Tá mais ou menos, né? Tá devagar, mas tá indo.
fica seguro, sim, com certeza. Nós estamos a mercê, né? Levanta sem saber se vai ter ônibus. Levanta sem saber se vai ter ônibus. Estou indo para Paraguari agora, não sei se eu vou achar um ônibus para ir para Paraguari. Mas deu tudo certo. Diferentemente do dia anterior, os ônibus das linhas da Autotrans estavam em circulação. As estações de ônibus dos corredores da João Naves de Ávila e Segismundo Pereira em funcionamento. E o terminal Santa Luzia aberto. Um alívio para os usuários. E aí agora tá tranquilo, né? Tá joia. Faz falta, né? Tá fazendo muita falta. Hoje eu preciso ir para rodoviária para fazer uma viagem. Tá mais tranquilo, tá tudo. Muito. Pegou o ônibus no horário? Peguei. No meu bairro tá, porque lá é o Sorriso e lá não tá tendo problema, porque eu moro lá pro lado do Pequis, então lá pra lá tá tudo ok, tá? O funcionamento do transporte público em Uberlândia voltou ao normal nesta terça-feira, após o Ministério Público Estadual ingressar com uma ação pedindo que a Autotrans retomassem as atividades, sob pena de uma multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Na ação, o promotor de justiça, Fernando Martins, alegou que a empresa agrediu fortemente o sistema jurídico, até porque perpetrou ato às escondidas e em surpresa. E ainda disse que a alegação das empresas que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão se perdeu em função da crise pandêmica instalada pelo Covid-19 é clara tentativa de tratar dívida velha com crise nova, nítida ausência de boa-fé, para ainda mais constranger o povo de Uberlândia e que, ao paralisar as atividades, a empresa deixou de ter condutas conforme os padrões éticos. Fiscais do PROCON estiveram na sede da empresa. Por meio de nota, a Autotrans informou que não tinha dinheiro para comprar diesel, o que impossibilitou a circulação dos ônibus. O promotor de justiça diz ainda que em 30 dias ajuizará a ação de condenação por danos morais coletivos contra a empresa pela suspensão dos serviços e contra o município devido à omissão na fiscalização, além de todas as empresas que atuam no transporte público em Uberlândia para prevenir futuras suspensões e evitar o sacrifício da população. Menciona também o reconhecimento de improbidade administrativa. A Prefeitura havia enviado um projeto à Câmara Municipal para dar um subsídio de R$5 milhões durante 4 meses às empresas no transporte público da cidade. Na ação, o promotor deu um prazo de 5 dias para que essas empresas apresentem um relatório com a situação financeira. Ainda é pedido que a Prefeitura instaure processo administrativo devido à paralisação. O Ministério Público deu um prazo de 24 horas para que o município instaure expediente para apurar eventual afastamento e final do contrato celebrado com a Autotrans devido ao descumprimento das condições estabelecidas. É uma situação complicada, delicada, porque trabalhar com o dinheiro dos outros é fácil demais. Na hora que a fivela aperta, o camarada pula fora. É assim também no dia a dia de vários que falam, que chamam você de amigo, porque a hora que a coisa aperta, pula fora da canoa, deixa o barco afundar sozinho. E aí está, conforme foi bem colocado pelo senhor promotor, a responsabilidade da empresa e da administração, que qual participe na situação que é privado, mas é público, mas é privado. Igual esses administradores aí de terminal, vamos entregar. Enquanto estava bom, agora não está bom. Então, tá, entendi.